E hoje você decidiria casar comigo novamente? Sim. Yes. E eu também. Casaria. E eu também. Casaria de novo. Pode olhar pra mim, pode novo. isso. Vamos fechar com um beijinho então, gente. Vamos. Feliz 33 anos. Topa mais 33? Bora lá? Em Dallas, conta só um detalhezinho. Vocês se conheceram lá em Dallas? Em Dallas, É mesmo, gente? Que legal. A gente casou lá, inclusive. Que bênção, mano. Então, contar um pouquinho sobre o nosso começo de namoro, né? Foi muito especial, porque nós estudamos na mesma escola a vida inteira, mas nunca nos falamos na escola. Então, foi muito interessante como que Deus faz as coisas, né? Não era a hora, era a pessoa certa na hora errada, né? Então, lá a gente nem se clicou, nunca falamos, aí, de repente, Deus prepara, anos depois, o encontro em Dallas. E aí, quando a gente se viu, já foi assim, já uma coisinha diferente, né? Ela já se apaixonou por mim, é claro, rápido. É isso. Só eu, né? Uhum. Mas aí foi muito legal porque pouco tempo depois a gente já sentiu que era mesmo assim, algo muito especial. E aí ele preparou todo um momento de pedir em namoro, com flor escondida na árvore. E tudo muito especial. Então assim, a gente teve um começo muito memorável, né? No dia 29 de abril. E aí, 1 ano e 1 semana depois, nós nos casamos. Então, foi um tempo assim rápido, mas em pouco tempo nós já sabíamos que um era para o outro a pessoa que Deus tinha preparado. E, então, não tinha dúvida nenhuma, né? Interessante que desde criança, meus pais me ensinaram a orar e pela minha futura esposa. Eu não sabia quem ela era. E então eu sempre orava, Senhor, abençoa minha esposa, onde ela estiver. E aí eu tinha ido para os Estados Unidos, falei, agora pode ser, será que é brasileira? Será que é americana? Tem mais países agora para Deus se preocupar, imagina. Será que ela já mais nasceu? Possibilidades, possibilidades, né? E lá eu no meio do mundo das gringas, Deus manda lá uma brasileira, entendeu? E justamente eu tinha uma lista de qualidades que eu queria e uma delas era morena, olhos claros e olha só, né? Então foi assim, uma mulher de Deus, uma ótima família, bons valores, princípios. E aí ela, né, como dizem em Porto Rico, né, me tombou, ela me derrubou. E eu já estava formado, já estava trabalhando, ela também, e foi uma questão de planejar o casamento, né, para 1 ano depois. Então, foi muito precioso mesmo. Thank you. Obrigado. Se puder fechar a janela, o vidro, já ajuda um pouco. E aí o planejamento, né, a gente foi escolher uma data para casar e a gente pensou em maio, aí fomos olhar em maio e aí tinha os 5, 12, 19 e 26. Aí eu pensei assim, imagina lá no futuro, né? Eu vou esquecer a data de nascimento, né, do casamento. Aí eu pensei, não, 5/5 é fácil, não vou cometer esse crime. E aí a gente escolheu 5 de maio, né, amor? Foi muito especial. A gente casou em outro país, né? Então foi uma experiência diferente de ter familiares e poucos familiares, na verdade, muitos amigos, né, que estavam ali, mas foi maravilhoso. Foi um casamento lindo, o início de uma jornada que nós não tínhamos nem ideia, né, de tudo que viria depois. Foi muito, muito especial mesmo. Nós montamos o nosso apartamento, estava tudo tão novinho. De repente surgiu uma oportunidade de nós irmos para Porto Rico, bem no comecinho do casamento. 4 meses depois, nós vendemos tudo, arrumamos as malas, embarcamos para Porto Rico para iniciarmos um negócio lá. E um espírito muito aventureiro desde o começo, muito empreendedor desde o começo. Quantas malas foram, amor, que a gente levou? Foram 8 malas. Quantas suas e quantas minhas? Uma minha só. Gente, 6 malas dela, 2 malas minhas.
tá bom? Só para que esclarecer esses fatos eu não esqueço, entendeu? Então foi ali também, isso uniu muito a gente, porque nós já tínhamos poucos familiares nos Estados Unidos e aí menos ainda em Porto Rico, na verdade nenhum, era 0 de amigos e familiares, então isso uniu muito o nosso casamento, né? E foi muito especial, a gente ficou muito próximo, tivemos muitos momentos de celebração, muitas lágrimas lá. Foram 3 anos ali, que Deus trabalhou muito com a gente, mexeu muito conosco. E foi ali também em Porto Rico que eu fiquei grávida do nosso primeiro filho, do Felipe. Então ele foi encomendado em Porto Rico e aí Deus colocou um desejo muito grande de voltarmos para o Brasil, para estarmos perto da família aqui. E então ele nasceu aqui no Brasil, nós voltamos de mudança. Na verdade, foram muitas mudanças na nossa vida, né? Até pulando um pouquinho para frente, nós mudamos, em 10 anos nós mudamos 10 vezes, né? E 3 países. E 3 países. Então, até eu lembro que quando nós chegamos finalmente numa casa que a gente conseguiu comprar, eu falei, amor, será que a gente pode ficar aqui pelo menos 1 ano? Me deixa ficar aqui 1 ano, não quero Ou mais mudar. de 1 ano, né? Mas no mínimo 1 ano, né? Que alguns 1 ano. lugares foram até menos de 1 ano. É. Mas foi maravilhoso. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Foi muito especial. Só faria com mais maturidade se eu pudesse voltar. Mas faria tudo de novo. Interessante que quando a gente estava em Porto Rico, nós começamos um trabalho com jovens, né? O encontro começamos com 30 e chegou a 1.500 jovens. Foi um trabalho, um ministério muito, né, impactante na ilha. Vinha gente da ilha inteira. E no auge disso, nós começamos a sentir, quando a Pri ficou grávida do Felipe, a gente começou a sentir onde que nós queremos educar os nossos filhos. E aí os meus pais estavam aqui, os pais da Pri aqui, e a gente pensou, nós queremos educar os filhos próximos aos pais, no Brasil. Então nós começamos a sonhar em voltar ao Brasil. E a gente, assim, não tinha recurso, né? Não tinha como comprar passagem, tinha vários desafios, né? E aí, o que a gente fez? Mas Deus foi respondendo todos. Nós pedimos a Ele várias coisas, várias demonstrações, assim, de confirmação, algumas coisas difíceis até. E Ele respondeu todas. E isso foi, acho que para nós, o início até de uma vida assim mais próxima de Deus, no sentido de servir onde Ele quisesse, de colocar as prioridades no lugar certo. Acho que isso ali se firmou muito, porque nós voltamos mesmo entendendo o quão importante é a família. Então a gente teve um tempo de aventura, assim, de viajar, de mudar, de sair, de ir para outro país, 2 países, né, e morar. Então foi tão especial, assim, isso tudo, mas ali já antes do Felipe chegar, o nosso senso de família já ficou bem apurado. E isso tem sido, eu creio que foi um marco, foi um divisor de águas, a nossa saída, onde realmente estava o nosso coração. Então, acho que é muito importante. Parecia que a gente estava indo na contramão, porque alguns amigos falam, vocês estão doidos, o pessoal sai do Brasil para ir para lá e vocês estão vindo de lá para cá, vocês estão doidos, né? E na realidade a gente sabia que era aqui que nós queríamos estar, com quem nós queríamos estar, mas não sabíamos por quê, né? O que iríamos fazer. Não. Então, voltar, fazer uma mudança com 29 anos, a Priscila grávida, desempregado, né? Para voltar ao Brasil, para fazer o quê? Não sei, mas acho que é aqui que a gente tem que estar. A gente tinha plena convicção, disso a gente não tinha dúvida. E essa experiência, ela nos marcou e a gente volta a ela muitas vezes. E voltou durante a nossa vida inteira, casados. Porque foi muito forte ali a confirmação de Deus. Então, de poder confiar mesmo, vir como casal, começando família. E essa experiência, ela ecoa no nosso coração muito forte, até hoje. Tem um versículo, né, um salmo que Deus fala assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos.
Então, assim, era Deus orientando, Deus dirigindo e a gente confiando. E só depois a gente começou a entender o propósito, né? Que veio a comunidade Ágape, aqui em Atibaia. Depois a escola, a IPG. E tantas outras coisas, a editora preparando, tantas coisas que surgiram, porque a gente deu um passo de fé lá no passado, né, e demos outro, acreditando que a gente não sabia o que, mas a gente sabia quem. Isso fez toda a diferença, né? Muito especial. Hoje vocês influenciaram já milhares de vidas, só com esse passo de fé. Nós tivemos momentos também que a gente não entendia exatamente por que a gente estava aqui, né? Porque quando nós voltamos com 123 caixas móveis, foi uma doação que a gente recebeu de um container de mudanças, olha, foi muito precioso, né? E nós trouxemos a mudança, colocamos a mudança na casa dos meus pais, ficamos lá até o Felipe nascer. Tínhamos $5.000, compramos um carro e o carro ficou na garagem porque a gente não tinha dinheiro para abastecer. Ele ficou quase 3 meses na garagem parado. A gente só sabia que precisava de um carro, então a gente não queria gastar esse dinheiro, mas aí não tinha outro recurso. E nesse tempo foram muitos momentos assim de o que a gente veio fazer, né? O que eu estou fazendo em Atibaia? Mas não tinha, a gente só não tinha visão do futuro, mas a gente sabia que tinha dado o passo certo. Mas é assim, só o que vai acontecer, né? E foi devagar, em alguns momentos a gente achava que ia ser uma coisa assim tão rápida quanto foram outros empreendimentos ou outras experiências, e não foi tão rápido. Mas foi uma construção. De verdade, nós voltamos em 93, e hoje são 33 anos de casados, então uma construção de 30 anos. 30 anos de construção. Nós viemos para Atibaia, agora vamos completar 28 anos. E até a Avenida Lucas Nogueira Garcês era de terra, né? E uma grande parte dela. A nossa rua também era uma rua de terra onde a gente morava, ali na Jardim... Como é que era ali? Das Flores. Jardim das Flores. E aí nós começamos a sentir uma frustração como pais com os nossos filhos, né? O que eles estavam desaprendendo nas escolas e tudo. E aí foi interessante que Deus começou a colocar no nosso coração o desejo de deixar de fazer parte do problema para fazer parte da solução. Só que a solução que ele propôs para a gente foi a solução: vamos abrir uma escola. Só isso, simples assim. Simples, vamos abrir uma escola. E o que você achou disso? Uma loucura. Eu falei, você tá louco, imagina, nem pensar, né? Nem pensar, ficou louco. E a gente ele começou o processo de convencimento primeiro, né? E o que ele não fez sozinho, porque Deus logo foi falando comigo e me dando assim uma lampadinha ali, não era nem uma chama, era uma luzinha assim, puxa, será que seria algo interessante para a gente fazer? Será que abrir uma escola seria assim tão impossível, né? E então nós olhamos para os meninos, né? Naquela época, Felipe com 6 anos, 6 anos, 5 para 6 anos, o Davi com 2 para 3 anos, e aí eles foram nos inspirando, né? A gente foi pensando na vida deles, pensando na vida de outras crianças, não tanto amigos, famílias, amigos, né? E familiares dos amigos, né? E assim nasceu esse sonho, né? E a gente, na verdade, construiu na escola os valores e aquilo que nós almejávamos como pais. E até hoje a escola representa isso. Nós queremos nossos filhos aptos para qualquer país do mundo, aptos para viverem num mundo conturbado, uma sociedade difícil, né, com valores também diferentes dos nossos valores cristãos.
E foi muito interessante como que Deus foi colocando esse sonho que não foi só para nós, né? Acabou sendo para tantas outras famílias também, né? Isso foi muito importante, muito especial. E eu tive que abrir mão do emprego que eu tinha em São Paulo, no consulado americano, que era um empregão, né? Que você entra e aposenta, não sai. E para também, novamente, um passo de fé para começar um projeto diferente que não existia. E até pessoas vinham e falavam, não vou botar meu filho na sua escola porque ela vai falir no primeiro ano. Eu falei, boa, hein? Bom, muito amigo, né? Mas apesar dessa oposição e dos desafios, enfim, a gente acreditava que desistir não era uma opção para nós e que que Deus estando presente, a gente ia conseguir perseverando. Então a nossa persistência foi maior que a nossa resistência, né? Que é a resistência enfrentada, né? Mas o interessante, assim, como casal, né? Pensando nesses 33 anos, foi muito desafiador. Só quem trabalha com o marido, ou o marido que trabalha com a esposa, sabe como é desafiador. E a gente não trabalhou uma só vez, né? Foram inúmeros empreendimentos ao longo desses 33 anos. Alguns deram muito certo, alguns deram muito errado. E foi um crescimento. Não é que a gente, assim, desde o começo tirou de letra, já sabia como lidar com as frustrações. Nós tivemos momentos, sim, de um culpar o outro pela derrota, achar que a gente tinha feito coisa errada. Mas aí acontecia isso e, ao mesmo tempo, acontecia um momento de, peraí, não é esse o caminho. Né? A gente precisa um do outro. As nossas diferenças são o nosso maior tesouro no casamento. E a gente foi entendendo isso e podendo aproveitar o máximo dessa experiência juntos. E ainda lidando com educar filhos. Então, até nesses anos todos, os nossos filhos, eles vivenciaram isso tudo, sempre. Essa experiência dos empreendimentos, dos acertos, dos erros, eles vivenciaram. E a gente vê nos dois um coração empreendedor, mas um coração também muito confiante em Deus. Interessante que nós vivemos as 4 estações da vida. No início do namoro, noivado, uma primavera de preparação, e depois vários outonos, essas mudanças, esses recomeços, invernos de recuperação, e depois uma primavera de novo, e enfim, a escola foi uma primavera, depois vários outonos que nós passamos, financeiros, relacionais com outras pessoas, e hoje a gente pode viver, estamos vivendo hoje um verão. E quando eu comecei a pensar sobre essa ideia das 4 estações, eu pensava assim, poxa, já vivi outono. E não é legal, é um baita desafio. Vários outonos. Já vivi invernos, né? Algumas primaveras. Eu falei, deve existir um verão. E hoje nós vivemos esse verão, né? A gente vê a escola sólida, a gente vê os nossos filhos bem, o Felipe casado, o Davi se casando. A gente vê uma a paz, nossa maturidade, né? Também, né? A gente finalmente, né, amor? Ufa! Ele tá falando de mim, viu, gente? Mas a gente se vê mais maduro e pensando até no livro, né, das 4 estações, uma das coisas muito interessantes é que quando eu li o livro, eu falei para ele, amor, eu queria ter lido esse livro antes, porque eu teria passado pelos outonos com mais graça, com mais leveza. Então, ler, na verdade, o livro é um reflexo de tudo que a gente passou, e ler sobre isso foi muito impactante para nós, para mim especialmente. Então, eu creio que assim, desse tempo todo, primeiro entender que a vida é uma construção, né? Casamento não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. É uma maratona. É uma maratona. Sim, e que criar filhos também é assim, a gente poder depender mesmo de Deus, de buscar a Deus.
de desejar a maturidade, porque eu acho que isso faz o casamento ficar mais sólido. Escolher isso, escolher obedecer e seguir princípios de Deus, escolher, porque é uma escolha, gente. Eu também tenho, nós dois temos personalidades diferentes e é muito especial a gente escolher. As qualidades do meu esposo superam em muito qualquer defeito que ele tenha, defeito de fabricação, que são coisas que talvez não mudem, porque fazem parte de quem ele é. Mas as qualidades, eu decidi focar nelas. Decidi focar de ter uma casa feliz, decidimos, né? Mas eu estou falando assim, como mulher, uma casa bem-humorada, uma casa alegre, uma casa leve, né? Não foi sempre assim, mas a gente decidiu buscar isso. Então, o que a gente vive hoje é o resultado, é a colheita de uma série de decisões de 33 anos. E eu agradeço muito a Deus por ter passado por esse tempo. Algumas decisões eu queria ter decidido antes. Então, só dizer isso, deixar isso. Se eu pudesse voltar, eu teria decidido muitas coisas muito antes. Escolhido melhor. Mas Deus é misericordioso, né? Ele é demais a conta. Então, onde a gente não faz, Ele faz. E hoje você decidiria casar comigo novamente? Sim. E casaria. E eu também. Casaria de novo. Pode olhar pra mim, pode novo. isso. Vamos fechar com um beijinho então, gente. Feliz 33 anos. Toma mais 33? Bora lá? Happy anniversary. Happy anniversary. Fechou? Vocês querem dizer mais alguma frase, um versículo? É um versículo muito precioso da nossa família, que aprendemos com os nossos pais, que é Salmo 48:14, que diz: Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48:14. Amém. Amém.